Olá, meus queridos amigos internautas de Toledo e de toda a região. Para quem não me conhece, eu sou o GM Sinop. Manhã de segunda-feira, início de semana, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Coincidentemente, ontem, dia 30, foram realizadas as eleições presidenciais no Brasil e, como todos já sabem, ou deveriam saber, Lula foi o vitorioso. Não teria um dia melhor, não é apenas uma coincidência, eu sempre falo, eu não acredito em coincidências, que essa eleição tenha sido realizada com o resultado que ela teve um dia antes do dia da Reforma Protestante. Não é mera coincidência, assim como não é mera coincidência o Lula ter vencido as eleições. Mas o que chama atenção, eu tenho assistido os telejornais de todas as emissoras do Brasil, e até o presente momento dessa segunda-feira, o atual presidente, o imbrochável, ainda não parabenizou seu adversário, que para ele, para os talidiotas, era um inimigo, porque eles falavam que precisamos combater os inimigos. Isso é uma insanidade. Em qualquer país do mundo, onde existe civilidade, o presidente derrotado teria ligado imediatamente após a confirmação do resultado. Muitos ligam enquanto a apuração ainda está transcorrendo. Quando veem que não há mais possibilidade de reverter aqueles números, eles ligam para parabenizar o seu adversário, o vencedor daquele embate, daquela eleição. Isso é como um jogo de futebol. Nós não podemos nos matar como este imbecil falava que a função dele era matar. Um jornalista uma vez entrevistou esse idiota, perguntou quantas pessoas ele já matou, ele falou nenhuma. Aí ele falou, então você é um milico, um militar de... Eu não vou falar essa palavra aqui, eu escrevo ela, mas não vou falar. Então assim, é um matador que nunca matou. E se matou sim, deixou morrer mais de 600 mil pessoas. Mais de 600 mil brasileiros morreram pela incompetência desse insano. E aí ele não tem a hombridade, ele não tem a civilidade de ligar para o seu adversário político, que nunca foi seu inimigo, porque somos todos brasileiros, para parabenizá-lo e para dizer que abre as portas do palácio, onde ele ficará por apenas mais 60 dias. Já está acabado o tempo dele lá. Ele só vai cumprir tabela. É como um time que já não tem mais chance de ser campeão e que já está na segunda divisão e tem que jogar a última partida. Vai para cumprir tabela, para não dar WO. Mas ele mostra o grau de incivilidade que tomou posse desse país, dessa parcela de menos de 50% de pessoas que são teleguiadas por um imbecil, uma seita que precisava ser retirada do Brasil, e foi graças ao voto do povo. E quando vocês falavam, vocês que eu digo os talidiotas, a minoria que ficou aprovada ontem, que falavam em nome de Deus, não era o mesmo Deus dos cristãos, e hoje temos o dia da Reforma Protestante, e quem não sabe o que é, pesquise lá, que vai ser interessante entender o que é a Reforma Protestante proposta por Martinho Lutero. Então, senhores, onde está a dignidade, a hombridade desse patriota imbecil e imbrochável que ainda não telefonou para o adversário vencedor? Eu jamais imaginei que um dia eu fosse pensar em apoiar um Lula. Eu sempre fui anti-PT. Todos sabem disso, quem conhece a minha história. Mas não tinha mais condição de viver nesse país e eu não ia sair do Brasil. A gente muda o jogo através das urnas. Por isso que o tiro dado no pé pelo imbrochável, ele perdeu para ele mesmo porque foi incompetente, ele foi insano, ele não tinha um projeto de futuro e nem de passado nos 4 anos de governo dele no Brasil. Ele perdeu para a própria incompetência e agora ele mostra o grau de imbecilidade não ligando para o Lula. Se fosse outro, também não ligaria, porque ele é um imbecil, ele não consegue reconhecer a derrota. E aí, senhores, vem a questão daquele dinheiro todo, daquele fundão lá dos 100 anos de sigilo. Ele vai ter que responder por isso. E no ano que vem, em 2023, ele não terá mais o foro privilegiado. E ele massacrou, atacou tanto as instituições do Brasil,
que agora ele vai responder, ele vai ser um cidadão comum como nós. Ele perdeu os superpoderes que ele nunca teve. Colocaram a criptonita no bolso desse Superman dos idiotas. Ele vai voltar a partir do dia 2 de janeiro a ser um cidadão como todos nós, pagador de impostos, com a diferença que ele tem 51 imóveis no nome dele, né? Que ele comprou na maior mamata. Mas agora ele será investigado. E o legal de tudo isso é que essas pessoas que atiravam pedras, chamavam de ladrão, e eu acho que muita coisa errada foi feita, mas a lei está aí e ninguém contestou. Não é culpa do Xandão, não é culpa nada, é culpa do sistema. Mas enfim, concorreu e ganhou. Agora ele vai responder. E eu não sou mãe de Ná, mas vou dizer um negócio para vocês. O trem vai ficar feio pro imbrochável. Por isso que ele não está abrindo as portas do palácio para o seu adversário vencedor, que inevitavelmente vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Ele pode até não passar a faixa, mas o TSE, o STF, darão posse ao presidente Lula, que foi merecidamente vencedor, combateu o ódio com amor e fez jus aos votos. Eu vinha dizendo, eu estudo as camadas sociais. Aquelas motocicletas eram falsas, eram fakes. Elas existiram, mas o efeito delas eram fakes. E aqui eu quero parabenizar a todos que acreditaram neste mundo melhor. E para quem diz sobre aquela história imbecil do comunismo, hoje, segunda-feira, dia 31, você teve que acordar cedo e ir trabalhar. Bocozão. Não vai acontecer nada. Porque, a não ser que comprem o Congresso todo, mas nós não podemos acreditar que todo mundo nesse país seja corrupto. Eu não sou corrupto e você, que faz parte da maioria, também não é. E mostrou isso ontem nas urnas. Então nós estamos aguardando, a população brasileira está aguardando o pronunciamento do presidente derrotado desse país, o imbrochável que ocupou uma cadeira insanamente durante 4 anos. Em qual horário o imbrochável irá falar? Ele irá falar? Ele já tem a equipe de transição? Não, provavelmente ele nem pensou nisso. Mas as urnas tiraram ele de lá. E não há como contestar a legalidade do que aconteceu ontem, dia 30 de outubro. Um marco histórico para o Brasil. Eu jamais imaginei que um dia o PT fosse voltar ao governo desse país. Mas voltou por causa da incompetência desse idiota e da sua equipe de imbecis. E a vida, ela é cruel. Brasil, mundo, planeta, vida. Nós somos como um restaurante. Ninguém sai sem pagar a conta. Parabéns aos vencedores. Eliminamos um câncer no governo do Brasil. 31 de outubro. Dia da Reforma Protestante. Perfeito para comemorar essa mudança de ideologia, mudança de pessoas, de mentalidade. Hoje acordei e saí às ruas para vir ao escritório e percebi que parece que o ar está mais respirável. O ar está mais leve do que estava ontem. Já não tem mais aquelas pessoas cretinas na rua ameaçando, amedrontando os outros. Pode tentar invadir a casa, o escritório, porque a insanidade ela continua dentro dos insanos. Mas o Brasil vai mudar para melhor. Boa sorte, Brasil, e parabéns para quem ontem fez justiça nas urnas.